Eu não queria saber o que as pessoas estavam à minha volta iam achar. Eu ia fazer maquiagem. O maior problema, né, a maior dificuldade do maquiador quando ele está iniciando é encontrar as pessoas que acreditem no trabalho dele. O valor do seu trabalho é você mesmo. Tinha acabado de sair do curso, eu não tinha direção, eu não sabia pra onde eu iria. 4 meses depois eu já tava achando que aquilo não era pra mim. Tava desmotivada porque eu tinha muitas pessoas à minha volta que falavam: tá vendo? Pra que você vai fazer isso? Tá perdendo seu tempo, entra logo numa faculdade, vai fazer alguma coisa que preste da sua vida. Se é o que você ama, se é o que você realmente sente prazer em fazer, vai dar certo. Tenho certeza que no final você vai olhar pra trás e se orgulhar do que você se tornou. Hoje, do dia que eu terminei a pele inteira, assim, já tava indo pros olhos, e Carol bateu os olhos e falou: não, assim, não tá legal, tira, porque senão eu ia continuar fazendo a maquiagem achando que tava arrasando. E eu acho que isso é muito importante, sabe, quando se trata de um curso de maquiagem. Posso falar que a Carol é brava? Gente, porque é. Quer dizer, é e não é. O que acontece? A Carol é muito espontânea. Aquela Carol que você vê no Instagram, no History, no Challenge, ela existe, ela é real. Mas a Carol, quando liga o modo on profissional, enfim, eu acho que isso é bom, principalmente pra gente que é aluno dela. Olá, tudo bem? Meu nome é Carol Rezende, caso você não me conheça. Eu sou maquiadora há 7 anos e nessa semana eu estou te mostrando o caminho que você precisa percorrer para se tornar uma maquiadora reconhecida e valorizada no mercado. Na aula de hoje eu vou fazer uma técnica de maquiagem que é muito pedida nos meus atendimentos sociais e falar um pouco sobre o dia a dia de um maquiador e como você deve fazer para prestar um atendimento de qualidade para o seu cliente. Além disso, eu vou te ensinar a precificar o seu serviço, falando um pouco sobre mercado, produtos. Caso você tenha chegado aqui agora e não esteja acompanhando a Semana do Maquiador de Valor, não deixe de assistir a primeira aula, onde eu falei sobre erros que você pode cometer, que podem arruinar a sua carreira profissional. Depois de muito tempo atuando na área, eu tenho muita experiência para te passar. Eu estou muito feliz por vocês estarem comigo acompanhando todas as aulas, porque isso mostra o quanto vocês estão comprometidas comigo em se tornar realmente profissionais de valor. Em breve, seu esforço será recompensado e eu tenho certeza que dessa semana você vai tirar muito conteúdo. Pode contar comigo. É muito gratificante para mim ver a repercussão que toda essa semana tá gerando em vocês e todos os comentários positivos que eu tenho lido. Tá sendo maravilhoso, porque esse projeto realmente foi feito com muito carinho para que vocês aproveitem da melhor maneira possível. A primeira aula foi ótima e a segunda também vai ser maravilhosa. Eu sei que vocês vão adorar, mas a terceira vai ser ainda melhor. Então eu quero vocês comprometidos comigo em assistir tudo para aproveitar o conteúdo. Hoje é dia de mão na massa comigo e eu vou mostrar para vocês como que funciona um dia de atendimento. Como eu já falei, vou mostrar uma maquiagem muito pedida pelas minhas clientes, delineador gatinho e batom vermelho, além de uma super preparação de pele maravilhosa para aguentar a noite toda. Então vamos lá! Hoje eu estou aqui com a minha modelo Luciana, ela vai simular mesmo um atendimento junto comigo e eu vou avaliar a pele dela, avaliar o subtom dela, fazer a limpeza e a preparação de pele de acordo com o tipo de pele dela, né? Porque é muito importante quando a cliente senta na nossa cadeira, a gente avaliar todo esse processo antes de iniciar de fato a técnica. A Luciana tem uma pele normal, às vezes ela vem com a pele um pouco mais oleosa na zona T e às vezes ela vem com a pele um pouco seca. Como ela é modelo de maquiagem, é muito normal a pele ter essas diferenças em determinados momentos, tá? Porque se expõe muito à maquiagem, retira a maquiagem muitas vezes e coloca novamente, então isso é muito normal. Eu vou usar esse produto aqui, que é um dos meus favoritos para limpeza e asepsia da pele, que é a espuma de limpeza facial da Daisy Peroso. Ela funciona para todos os tipos de pele e é livre de álcool e parabenos. Eu consigo identificar o tipo de pele da minha cliente assim que ela senta na minha cadeira. E eu sempre pergunto para ela, né? Como é a sua pele? Sua pele é mais oleosa? Sua pele é mais seca? Mesmo que ela não tenha certeza, ela vai saber identificar para você se a pele é mista, se a pele é oleosa ou se a pele é seca. Porque conforme ela vai te explicando como que é a pele dela, você vai fazendo mais perguntas para entender. Às vezes ela vai falar que a pele dela não é tão oleosa.
Então, para você identificar se é uma pele normal ou se é uma pele mista, você pergunta para ela é oleosa na zona T ou ela não é oleosa no sentido geral, e ela vai responder para você, porque a pele mista apresenta oleosidade apenas no centro. A pele oleosa tem poros muito dilatados, enquanto a pele seca e a pele normal tem essa ausência de hidratação, tá? A pele normal, no caso, não tem uma ausência de hidratação, ela só tem um equilíbrio, não é oleosa demais e também não é tão seca. Eu vou fazendo a limpeza da pele dela, sempre puxando em movimentos ascendentes, puxando a pele para cima. Feito isso, eu vou iniciar a hidratação líquida da pele dela e eu vou usar o Fix Plus da MAC. Eu vou vir com esse pincel, que é o F29 da Maria Margarida, que é um pincel que eu gosto muito e eu uso para muitas etapas, ele é muito funcional. E eu vou ajudar o Fix a aderir na pele dela e absorver perfeitamente. Aproveito para levar um pouquinho para a área das olheiras, onde normalmente quando a gente espirra na pele não bate muito bem. Agora eu vou usar o hidratante da Embryolice. Ele é um hidratante que você encontra com facilidade nas lojas Sephora ou em qualquer perfumaria que venda produtos assim, mais importados. Ele é um hidratante que funciona para todos os tipos de pele, hidrata bem, mas ao mesmo tempo é leve, então também pode ser usado em pele oleosa. Eu vou espalhando todo esse hidratante na pele dela. Eu espalho primeiro o hidratante com o pincel, porque depois eu vou fazer o toque, né, o sensorial da pele dela, para eu entender como que a pele dela está absorvendo o hidratante, porque é nesse passo hidratante que a gente consegue entender como que a pele dela está. Se a pele dela está mais ressecada naquele momento, porque às vezes ela tem a pele mista, mas está ressecada, porque ela é modelo de maquiagem. Então sempre que os meus modelos chegam na minha cadeira, os meus clientes, eu toco na pele, eu sinto como o hidratante está aderindo para saber se a pele está hidratada ou se precisa de mais hidratação antes da aplicação da base. Vou usar os dedos da beleza, que são os dedos do meio, e vou fazer uma massagem com leves toquezinhos na pele dela para sentir como que a pele está recebendo hidratante. Sempre, ó, movimentos ascendentes, tá? Nunca puxa a pele para baixo, sempre para cima. Eu posso dar leves apertõezinhos, mas é leve, tá? Isso aqui é usado muito como uma espécie de drenagem linfática, tá? Dá leves apertões, mas é bem levinho. Porque não é a força, tá bom? Feito isso, eu vou vir com a Time Check Lotion, que é uma loção hidratante da MAC. Ele ajuda a matificar a pele e manter a oleosidade mais concentradinha. Então, para as áreas ali da zona T, é ideal. E eu vou aplicar já direto com os dedos. Depois de aplicar toda a hidratação, eu deixo a pele absorver por pelo menos 1 minuto. É muito importante deixar a pele absorver a hidratação antes do próximo passo. Agora, para fechar os poros, eu vou usar a MAC Prep Prime, que ele é um primer em bastão que ajuda na selagem dos poros. Eu venho com o dedo, eu gosto de aplicar primer com o dedo, tá? E primer normalmente é um passo que eu dispenso se a pele não tiver necessidade. Caso os poros não sejam muito dilatados, né, eu pulo. Mas aqui eu tô mostrando pra vocês como que eu aplico se tiver necessidade. Como a gente quer fechar os poros, não faz sentido eu arrastar, puxar esse primer pro lado, porque eu não vou conseguir fazer ele entrar ali naqueles buraquinhos. Então eu preciso vir com ele diretamente na área. Agora eu vou usar o corretivo amarelo da paleta Medium Deep de corretivos da MAC. Esse é o que eu vou usar, que é o meu favorito para aplicação de corretivo, é o da linha Max da Macrylan A09. Eu coloquei um pouquinho do corretivo aqui na minha plaquinha. E por que eu vou usar o corretivo amarelo? Eu consigo visualizar suavemente um fundo um pouco arroxeado nas olheiras da minha modelo, né? E o corretivo amarelo é o ideal para camuflar olheiras arroxeadas, porque o amarelo é a cor complementar do rosto, é que fica oposta ao rosto no círculo cromático. Então sempre que a gente quiser camuflar uma cor, a gente precisa usar a cor que fica oposta. Eu vou pegar um pouquinho e vou aplicar com suavidade, porque a olheira dela não é uma olheira profunda, eu só quero cancelar mesmo a tonalidade. Nesse caso, um corretivo alaranjado ou salmãozinho também ficaria bom.
Venho com a esponjinha da Mari Saad, úmida e bem torcidinha, tá? E dou leves batidinhas com muito cuidado para não tirar demais o corretivo. A mão bem levinha mesmo. O segredo de uma boa cobertura é a mão leve e precisa. A base que eu vou usar na minha modelo é a Studio Fix Fluid NC30. Carol, como que você chegou nessa tonalidade para sua modelo? Normalmente, quando eu vou fazer o teste das bases nas minhas modelos ou clientes, eu sempre testo a base na altura do colo, porque na maioria das vezes nós precisamos uniformizar o tom da pele do rosto com o colo, levando sempre em consideração que a nossa cliente, que a nossa modelo vai estar exposta à luz artificial alta, flash de câmeras, pensando em uma noiva, uma madrinha, uma formanda. Então, se você usar uma base que fique um pouquinho mais clara, ou até aplicar um pó que fique um pouquinho mais claro, quando bate o flash, a câmera vai visualizar o que a gente talvez a olho nu não consiga visualizar. Não é o caso da Luciana, mas se a sua cliente tiver o rosto mais claro do que o pescoço e o colo, você precisa uniformizar tudo para não correr esse risco. Mas deixe ela a par do que você está fazendo, porque caso ela não tenha costume de uniformizar essa área e usar uma base mais escura no rosto quando ela se maquia, ela pode estranhar. A Luciana tem um fundo neutro pro quente com alguns pontos oliva nessa área, um pouquinho aqui, ó, a cerca na área do buço. Esses pontos oliva eu vou ignorar porque ela tem uma área muito extensa de uma pele neutra pro quente, né? Mais puxado pro quente, então não tem problema nenhum. Eu posso fazer toda a pele dela baseado numa pele quente, ignorando esses pontos oliva que a gente consegue visualizar mais por conta da passagem das veias, né? Normalmente nessas áreas aqui, né, onde é mais afetado, às vezes com cera, com pinça, por conta da retirada do buço. Então esse subtom oliva acaba aparecendo bastante nessas áreas para quem tem alguns pontos oliva na pele. Uma dica muito boa para você que vai uniformizar é sempre testar a base na altura do colo. Carol, como que eu sei que a base está certa? Você vai pegar um pouquinho da base e vai jogar na altura do colo. A base precisa desaparecer para você saber que é o tom correto para você aplicar no rosto e fazer a uniformização. Eu vou aplicar direto com a esponja, mas você pode usar o pincel e depois vir dando o acabamento com a esponja. Eu vou dando leves batidinhas, mas ao mesmo tempo concentradas. Chegando próximo à raiz do cabelo, eu venho com o que restou e levo um pouquinho para a orelha também, só para não ter nenhuma divisão, sabe? A Luciana tem esse ponto aqui do topo do cabelo um pouco mais escuro do que o centro do rosto. Então depois eu venho com um pouquinho de contorno, mas eu levo a base até lá em cima, tá? Mesmo que ela reaja de maneira diferente próximo à raiz do cabelo. Aí eu já venho na raiz do cabelo com a parte de baixo da esponja que tá com menos produto, só para não sujar demais. Na maioria das vezes sua cliente já está com o cabelo pronto, né? Ou pelo menos está na preparação para finalizar o penteado. Então se você manchar demais, depois fica ruim para tirar. Eu vou puxar um pouquinho da base pro pescoço, para deixar o tom ainda mais uniforme, porque ela tem alguns pontos do pescoço mais claros. Então, só para não ter risco de ficar nenhuma diferença. Com o que sobrou na plaquinha, eu vou aplicar uma segunda camada puxando do centro para fora, porque o centro é onde a gente mais precisa de cobertura, tá? Por conta das olheiras, a oleosidade. Então, eu concentro mais aqui e puxo o que restou para as extremidades do rosto. Agora eu vou usar a misturada das camuflagens da Maquiê na cor Canelle e Vanilla. Eu gosto de aplicar esse corretivo quando eu tô atendendo o cliente porque ele tem uma ótima durabilidade. Principalmente se a sua cliente tiver esse ponto aqui com mais oleosidade, né? É um ótimo ponto de reforço. Aí você termina de camuflar aquele amarelo que você aplicou embaixo e cancela de vez a tonalidade da olheira. Por que eu tô aplicando assim, dando batidinha? Para não ter risco de tirar o produto que eu apliquei embaixo. Aqui nessa área eu já vim com o corretivo de camuflagem, já vim com a base, então eu preciso aplicar de maneira que não tire o produto que eu apliquei embaixo. Como eu quero fazer um ponto de iluminação bem grande aqui no centro do rosto, eu puxo esse corretivo até as têmporas. Na hora que eu estou atendendo, eu gosto de deixar o meu material bem organizado por tópicos. Então, em um ponto, eu deixo a parte de preparação de pele, né? A pré-maquiagem, hidratantes. Depois vem as bases e os corretivos ao lado
os pós, os iluminadores. Assim eu consigo ter uma ideia melhor do processo e dos produtos que eu preciso pegar, de acordo com o momento que eu estou usando. E eu vou reforçar toda a área ao redor da boca, porque a gente trabalha com formandas, com madrinhas, com noivas, né? Elas comem, bebem, suam, dançam. Então essa área ao redor da boca, porque elas falam o tempo todo, então a gente se preocupa às vezes em sair o batom e não se preocupa em reforçar toda essa área, né? Isso que eu estou fazendo de aplicar o corretivo em volta ajuda até na fixação do contorno do batom. Eu aplico em toda a área de iluminação da pele, que é no centro do rosto. Agora, suavemente, eu venho esfumando com a esponja. Eu vou levar, dessa vez, esse corretivo também para a pálpebra dela. Porque como nós vamos finalizar com um delineado gatinho e eu não vou fazer uma cobertura com sombra, eu não preciso de uma preparação de pálpebra muito pesada, né? Aplicar uma camuflagem, né, nessa pálpebra. Então, para evitar isso, eu venho só com o que restou na esponja e aplico na pálpebra. Se a minha cliente quiser um acabamento de pele mais leve, eu pulo essa etapa de camuflagem e da base eu vou direto para o corretivo de iluminação. O corretivo que eu vou usar para iluminar a pele dela é o Chantilly da NARS. Você também pode usar o corretivo da linha Bruna Tavares. Como eu quero apenas dar um ponto de luz, eu não vou fazer o mesmo formato que eu fiz com a camuflagem. Eu vou trazer só aqui na parte de dentro. Um pouquinho no queixo e um pouquinho no centro da testa. Eu puxo o corretivo desse cantinho e vou trazendo ele para fora. Vou fazer a parte do contorno com esse contorno facial da Tracta, que é um dos meus favoritos. Ele barra muito contorno importado. Eu gosto do tom, ele é fácil de trabalhar. Você consegue trabalhar em peles mais clarinhas, até peles médias para escuras. E ele é super fácil de espalhar, tem uma espalhabilidade ótima. Contorno não existe padrão, cada rosto tem uma necessidade e você precisa avaliar as necessidades do rosto da sua cliente para saber exatamente aonde você deve aplicar e se você deve aplicar o contorno naquela área. O contorno mais certo, né, aquele que a gente aplica em todos os rostos, é o contorno dessa linha da raiz das costeletas do cabelo em direção ao topo da boca, né, que serve para afinar e dar essa impressão mesmo de marcação nessa sombra que já é natural. Porque o contorno em si, ele é para devolver as sombras naturais do rosto. Ele não é para reformar, né, o rosto da cliente. Mas agora, o contorno da testa, eu sempre visualizo o tamanho da testa para isso, porque tudo que é escuro a gente diminui e tudo que é claro a gente aumenta, expande, né? Por isso que a gente trabalha com a iluminação no centro da testa para atrair a atenção para cá e tirar a atenção das extremidades, que é onde normalmente a gente tem a sombra. No caso da Luciana, ela tem uma testa de mais ou menos 4 dedos, a raiz do cabelo dela nesse ponto entra um pouquinho mais próximo da sobrancelha dela e aqui ele expande. Então eu trago o contorno em C só para fechar mesmo onde a gente vai fazer aqui, próximo da sobrancelha, e volto com um pouquinho dele no topo do cabelo para deixar essa estrutura mais harmônica. Mas se eu trabalho com 3 dedos de testa para menos, eu não levo o contorno para cima, para a raiz do cabelo de maneira nenhuma. Eu trabalho apenas nesse ponto aqui em C. E eu vou mostrar etapa por etapa para vocês entenderem melhor. A maneira certa, né, de puxar o contorno para a gente conseguir mesmo trazer essa impressão de afilamento é da raiz das costeletas do cabelo. Eu já vou fazer uma marcação aqui, ó. E a gente trabalha retinho, em direção ao topo da boca. E aí eu vou fechar, só para ter uma continuidade, para não ficar só aquele traço aqui, ó, próximo da sobrancelha. E eu faço essa marcação, ó, um pouco mais acima de onde eu acho que é a sombra, né? Porque a sombra natural do rosto dela tá um pouquinho mais aqui embaixo. Mas quando eu vou criar isso novamente, eu preciso colocar um pouco mais acima. Primeiro porque eu vou esfumar esse traço, né? Vou esfumar essa cor. E segundo, porque se eu descer muito, eu acabo trazendo essa cor muito aqui pra baixo e não consigo dar essa impressão de afilamento do rosto. Então eu vou trabalhar agora com um pincel chanfrado. Pincel chanfrado para blush mesmo, de cerda semi-sintética da Macrylan. Você pode usar qualquer um que você tiver aí. Pode até ser o pincel arredondado. Eu vou esfumar suavemente. Percebam que nesse lado do rosto dela, a sombra está um pouquinho mais abaixo. E quando ela vira para cá, eu criei a sombra um pouco mais acima.
para deixar a estrutura do rosto dela mais harmônica. O contorno nessa área aqui eu só faço para atrair um pouco mais de sombra e deixar um pouco mais demarcado. Só que a gente consegue perceber na estrutura do rosto dela que ele desce um pouquinho e que ela tem essa ponta do queixo levemente mais projetada do que essa estrutura aqui da mandíbula. Então, nesse caso, eu coloco um pouquinho de contorno nesse ponto, de maneira mais marcada, e esfumo, né? Isso aqui vai atrair uma impressão mesmo do queixo um pouquinho mais pra dentro, tá? No caso da Luciana, ela tem essa parte da raiz do cabelo muito próxima à linha da sobrancelha. Então eu só trouxe esse contorno aqui, ó, pra poder dar uma continuidade e fechar. Isso aí é praticamente uma regra, porque se você aplicar só aquela linha escura aqui, fica com aquela marcação sem sentido. No nariz, eu só faço contorno seco na finalização, tá? Agora eu vou usar um blush cremoso por conta da fixação, que é muito maior, e eu vou usar essa marca aqui, que é a AP Professional. Ele é bem pigmentado, então eu vou vir com um pincel, aquele mesmo maravilhoso que eu uso muito, o F29. Uso muito esse pincel. As minhas alunas são obrigadas a comprar ele depois. Eu ouvi dizer que tá um pouco difícil de encontrar os pincéis da Maria Margarida. Se for verdade, vocês me contem aí depois nos comentários, tá? Mas qualquer pincel de cerda sintética Dual Fiber funciona para essa área. Se você não tiver um blush em creme, você pode aplicar um blush compacto antes de selar a pele, que também vai ajudar melhor a fixar. Agora eu vou iluminar a pele dela com esses dois iluminadores da MAC, que é o Soft and Gentle e o Oh Darling. Vou usar esse pincel aqui, que é meu favorito para aplicar iluminador em pele molhada, o F24 da Dye Makeup. Eu vou misturar os dois. E eu misturo os dois porque esse aqui vai ficar talvez muito dourado pro meu gosto e esse aqui vai ficar muito rosado. Então eu misturo esses dois para chegar numa tonalidade mais neutra, tá? Aí eu coloco bastante e venho no ponto de iluminação da pele, acima do blush do contorno. É como se eu estivesse contornando a parte que eu apliquei o contorno. Primeiro eu aplico, eu tenho que ter muito cuidado para não ficar riscando muito nessa hora, para não ter risco de abrir a maquiagem, né? Porque a pele tá molhada. Então eu aplico primeiro, depois que eu aplico, que eu vejo que eu já tô conseguindo enxergar bem o iluminador, eu dou leves esfregadinhas para abrir o pigmento. É muito importante mencionar que caso a sua cliente tenha poros muito dilatados nessa área, tenha pele muito oleosa, não deixe esse iluminador descer demais, porque senão ele vai ressaltar ainda mais. Vou aplicar só um pouquinho aqui entre as sobrancelhas. Na pontinha do nariz você só aplica o iluminador com o seu dedinho mindinho, com a ponta do seu dedo, para você criar aquela bolinha ali e conseguir esse efeito de nariz empinado. Porque caso você venha com o pincel e bata ele dessa maneira, você vai atrair atenção para toda a ponta do nariz, e ao invés de você afinar, você vai alargar. Agora, para selar a pele dela, eu vou usar o pó da Boca Rosa Beauty na cor Marmore 1. Eu gosto muito de usar essa parte aqui da esponja para poder fazer a selagem. Então eu uso essa aqui para poder tirar o vinquinho que causa, né, abaixo dos olhos, e depois eu venho com o pó e encaixo a esponjinha. Então eu não deixo bater base nessa área para não ter risco depois de misturar e causar algum craquelamento, alguma coisa do tipo. E vou dar leves batidinhas. É muito importante ter muito cuidado nesse ponto, porque a pele já tá aqui há um tempinho, né? Eu tô explicando pra vocês, então a pele tá aqui descansando. E acaba marcando também, né? Depois de tirar bem o vinquinho, eu gosto desse pó, porque ele é muito fininho. É um pó nacional aí, muito bom à prova d'água, né? Tiro o excesso e venho aplicando com leves batidinhas. Eu concentro mais o excesso de pó nessa área aqui abaixo dos olhos, que é onde normalmente o produto acumula com mais facilidade. Do outro lado, a mesma coisa.
Sempre tira o excesso e se atente para você encostar na pele a parte que está protegida com o pó. Se você encostar essa parte aqui, pode soltar. O primeiro lugar onde a oleosidade vai entregar é no nariz. Então eu também dou uma atenção na selagem nessa área. E não preciso ter pena não, porque depois eu vou tirar esse excesso. O que a pele expulsar, depois a gente tira. A parte do centro do rosto eu faço a selagem toda com a esponjinha, dando leves batidinhas. E no restante do rosto eu venho com o pincel. Aí eu sempre dou uma leve encostadinha na pele para ver se não tem nenhum ponto que está transferindo. Se tiver, eu acrescento um pouquinho mais. Aproveita, ó, e leva um pouquinho pro pescoço, onde a gente também levou um pouco de base. Agora eu vou usar esse pó aqui, que é o 40 da linha Bruna Tavares, para expulsar esse excesso de pó da pele da modelo. Eu gosto muito de reutilizar os pincéis durante o processo, que assim eu sujo menos e aproveito ele da melhor maneira possível, né? Ele acaba me dando um custo-benefício que vale a pena. E eu vou suavemente, muito cuidado para não bater a cerda do pincel, né, dentro do olho da sua cliente, isso é perigoso, porque senão ela pode começar a chorar. Vira aqui. E aí, ó, só expulso mesmo o excesso do pó com muito cuidado. Vou usar esse contorno aqui da linha Bruna Tavares na cor Brown Sugar. E o contorno agora é só mesmo para poder finalizar essa marcação, porque a gente aplicou o contorno cremoso embaixo para poder fixar mesmo essa cor por mais tempo, né? O produto em pó ele não tem a mesma fixação que o produto cremoso, então por isso a gente faz essa camada embaixo e vem com o pó por cima. Como blush eu vou usar esse blush que é o 06 da marca Milani. Pincel A04 da linha Max da Macrylan. O contorno a gente aplica de fora para dentro e o blush de dentro para fora. Eu peço para ela dar um sorrisinho para saltar a maçã, porque é bem nesse ponto onde eu quero marcar o blush. Vou fazer uma leve marcação aqui no nariz dela, com um pincelzinho de esfumar. Esse é o P18 da Maria Margarida. Depois de fazer a aplicação do pó, a pele normalmente fica com uma aparência mais ressecada, então eu venho com mais uma camada de fix para poder repor a hidratação da pele e devolver o viço. Agora, depois que a pele está um pouco mais hidratada, eu venho com mais uma camada do iluminador. Então eu vou aplicar, concentrando mais nos pontos altos de luz. Agora eu vou limpar a sobrancelha da minha modelo. Cliente normalmente não gosta de sobrancelha com aspecto extremamente carregado. Então eu sempre pergunto para ela como ela quer a sobrancelha, né? Como ela usa no dia a dia. E aí, conforme ela for liberando, eu vou fazendo e aplicando da maneira que ela deseja. Eu vou usar esse rímel de sobrancelha que é o Soft Brown da Ana Paula Marçal. Eu vou observar onde tem as falhas e vou aplicar como se eu estivesse criando ali pelos. Só mesmo nos pontos aonde a gente tem mais falhinhas, que no caso dela é essa entrada e essa partezinha aqui de fora. E agora, para definir, eu venho com o meu pincel escovinha normal, sem nada, e só acerto, né, os pelos e tiro o excesso do produto.
A pálpebra da Luciana já tá selada e agora eu vou vir com esse iluminador da Make More e aplicar em todo o olho dela. Eu vou aplicar para fazer um fundo mais glossy, porque hoje é dia de delineador gatinho. Agora nós vamos fazer o delineador gatinho, que é muito pedido pelas clientes e é uma técnica que não sai de moda. Entra tendência, sai tendência e ele continua lá. Então é muito importante o maquiador dominar essa técnica. Eu vou usar com vocês esse delineador aqui, que é o 77 da Inglot. Ele é muito preto e tem uma resistência absurda. Ele é muito à prova d'água, então é o meu favorito, é um investimento que vale a pena. Um delineador líquido que eu amo é esse aqui da maquiadora Natália Capelo. Ele é muito preto, tem acabamento opaco e também é à prova d'água. Trabalhando com cliente, é impossível você usar delineador rímel que não seja à prova d'água. Os pincéis que eu vou usar são o 119 da Dye Makeup chanfrado, são os meus favoritos para aplicação de delineador, tá? Para qualquer traçado, é o 80.000 da Ico. Esse pincel, ele é muito preciso e esse acabamento é perfeito para a ponta. Eu adoro fazer delineado com ele, principalmente o gatinho. E esse aqui da Dye Makeup tem um acabamento chanfrado extremamente fino, que ajuda muito na precisão também. Isso é muito questão de adaptação mesmo, você vai usar aquele que te agradar mais. Eu gosto de aplicar um pouquinho do delineador na plaquinha e vir com um diluidor de maquiagens qualquer. Esse que eu vou usar é o da Ana Paula Marçal. Eu gosto de deixar o delineador bem maleável, porque assim fica muito mais fácil para fazer o traçado. Na hora de delinear, eu preciso identificar o tamanho do olho da minha cliente, saber exatamente o tamanho que vai ficar bom para ela e se o delineado vai combinar também com o tipo de olho dela. Porque se a minha cliente tiver a pálpebra fixa sobreposta, né, a pálpebra móvel, quando a cliente abre o olho, some totalmente a pálpebra móvel, qualquer marcação, traçado, seja cut crease ou delineado, acaba não funcionando muito bem, porque tem a chance daquela transferência, né, da pálpebra. Então, eu vou trabalhar com a cliente com o meu olho aberto na hora de fazer a parte de fora, para saber exatamente a grossura ideal para o tamanho do olho dela. Vou pegar um pouquinho do produto, e é bem pouquinho mesmo, tá? Você puxa esse traçado, né, porque a gente começa delineado da parte de fora, sempre em direção ao nosso cílio inferior, tá? Sabe, esse cantinho aqui, que é o nosso cantinho lacrimal, é desse ponto que a gente puxa. Sempre em direção à ponta da sobrancelha, quando a gente quer um delineado um pouco mais empinado, e em direção à raiz das costeletas do cabelo, quando você quer um delineado mais alongado. Aqui no caso dela, eu vou fazer um delineado um pouco mais empinadinho, porque eu acho que vai combinar melhor com a estrutura do olho dela. Eu marco, levando em consideração a linha d'água inferior, e vou puxando esse traçado com muito cuidado para cima. Agora, com o olho dela ainda aberto, eu vou preservar essa ponta e puxar de uma vez só para a parte de dentro. E aí eu vou preenchendo aos pouquinhos, tomando muito cuidado para não manchar a linha inferior. E conforme eu vou entrando com o traço, eu vou afinando ele também. Quando eu vou trabalhando a parte de dentro, eu vou encontrando a linha d'água superior, como se eu estivesse só carimbando mesmo o meu delineador. Agora, eu vou carimbando a linha de dentro e acertando o traço delineado para ficar bem fino na entrada e engrossando. Agora, para pintar bem esse cantinho e ele não ficar enrugadinho, eu peço para minha modelo olhar para baixo e olhar para o lado oposto. E eu venho carimbando só. A gente pode perceber que às vezes durante o processo a gente acaba descendo um pouquinho o pincel e criando leves dentinhos, tá vendo? Bem pouquinho.
Então, pra gente deixar só um acabamento mais retinho, eu venho com um pincel bem preciso e um pouquinho de corretivo no tom da pele dela, só pra acertar e deixar bem perfeitinho. Eu vou usar o corretivo Canelli da Maquiê. A gente aproveita, ó, e limpa a ponta também. E agora eu venho com um pozinho e selo. E agora, para fazer do outro lado e acertar a altura, eu só vou puxar do mesmo ponto, porque quando a gente tem esse ponto aqui da linha d'água como referência, a gente não tem chance de puxar errado. A única coisa que pode dar errado é caso você puxe ele um pouco mais deitado. Você precisa puxar na mesma direção, levemente mais empinado, para não ter risco de um ficar mais deitado e o outro mais em pé. Eu observo bem o ponto de onde eu puxei. E eu puxei bem na altura da linha d'água. Aí eu vou puxando devagarzinho e vou observando para ver se tá ok, porque se não tiver qualquer coisa eu dou uma limpadinha e puxo melhor. E agora, com ela ainda de olho aberto, eu puxo para dentro, preservando a ponta, igual eu fiz do outro lado. Depois a gente vai acertando. Depois de finalizar a estrutura dos dois lados, eu vou acertando, porque um olho é sempre diferente do outro, então às vezes a gente tem uma percepção que pode melhorar um lado para deixar mais simétrico. Fecha. Eu vou só completando e limpando. Se precisar, eu engrosso um pouquinho mais aqui e ali, para poder a gente conseguir alcançar o máximo de perfeição possível no traço nos dois lados. Eu vou usar esse cílio aqui que é o 803 da China e essa colinha que é a Super Strong Hold da iEnvy. Eu vou aplicar o cílio na raiz do cílio dela, bem certinho. Agora, para dar o acabamento, esconder a colinha, eu venho com o delineador líquido da Natália Capelo. Agora eu vou fazer a aplicação do batom vermelho na cor Thunder da Ana Paula Marçal. Batom vermelho eu sempre começo do centro, marcando primeiro o arco do cupido. O pincel que eu estou usando é o B105 da Macrylan. Ele é um pincel de corretivo, né? Mas eu uso para aplicação de batom. Eu primeiro marco o arco do cupido e depois eu vou descendo, dando leves carimbadinhas. O ideal é não deixar nenhum dentinho, né? Deixar bem liso.
Peço para a modelo ir abrindo a boca e vou entrando até a linha do canto interno do lábio. Caso fique algum dentinho em algum lugar, mesma coisa que eu fiz aqui no delineado, eu vou fazer no batom. Venho com um pouquinho de corretivo na altura do tom da pele dela, tá? E acerto. A maioria dos meus alunos sempre tem dúvida em como precificar o serviço. Uma dificuldade muito grande em decidir qual é o valor ideal para ele que está iniciando ou que já até está há um tempo no mercado, né? No início, não é ideal você cobrar muito caro ou estar muito próximo aos profissionais mais famosos que já estão há mais tempo no mercado da sua cidade. Eu sempre indico que o ideal para você precificar o seu serviço é fazer uma pesquisa de campo. Se você não quiser pedir orçamento para os profissionais da sua cidade, peça para uma amiga. Peça para ela enviar um e-mail ou um WhatsApp pedindo orçamentos para você entender como que funciona ali a maquiagem, os valores que são cobrados na sua cidade, aonde você vai prestar o seu serviço. O ideal é você buscar do profissional mais barato até o profissional mais caro, aquele mais top mesmo da cidade. E aí, de acordo com os produtos que você trabalhar, produtos nacionais ou produtos importados ou produtos mesclados, o tempo que você tem de serviço, o quanto você já investiu em curso, em conhecimento e aprendizado, você vai conseguindo saber exatamente qual é a métrica ideal para você se colocar. Eu vou falar por mim. Quando eu iniciei, o máximo que se cobrava numa maquiagem na minha cidade era R$150. Hoje está um pouco mais além, porque na minha cidade o meu trabalho é bem valorizado. Quando eu iniciei, eu trabalhava com produtos mais baratos, produtos nacionais, e eu ainda não tinha ingressado de fato no mercado. Eu queria que o cliente me conhecesse e me desse uma oportunidade. E sim, às vezes o preço um pouquinho mais baixo faz o cliente te dar um voto de confiança. Ele vai ver o seu trabalho, vai achar bonito e vai te contratar. Nessa época que a maquiagem na minha cidade custava entre 100 e 150, eu comparava o meu serviço com o serviço dos profissionais que prestavam na minha cidade, para saber se meu trabalho estava parecido, se eu estava trabalhando melhor, o acabamento do meu serviço, né? E eu lembro que eu comecei na época cobrando R$70, mas eu trabalhava apenas com produtos baratos e produtos nacionais. Aos poucos, melhorando o meu material, fazendo mais cursos, aumentando a minha carga didática e oferecendo um acabamento melhor na minha maquiagem, eu fui subindo aos poucos. Porque o ideal é isso, conforme você vai subindo o nível do seu material, subindo o nível do seu conhecimento didático, você vai subindo o seu preço e o seu valor. Porque você não tem que levar em consideração apenas o material que você trabalha, mas sim o quanto você se entrega e o tipo de serviço que você oferece para o seu cliente. O que eu sempre indico é para você nunca ficar muito abaixo do mais barato e nem muito próximo do que cobra mais caro quando você está iniciando. Dependendo do seu trabalho, de como você mesmo julga o valor do seu serviço, você vai encontrar uma métrica ideal para a sua cobrança. Depois que você fizer a sua pesquisa de campo e comparar o seu trabalho com os profissionais que já atuam no mercado na sua cidade, você vai saber exatamente aonde se colocar. Mas lembre-se sempre disso, nunca desvalorize seu preço a ponto de ficar muito abaixo, porque tem aquele ditado, né, que a esmola quando é demais, o santo desconfia. Se você cobrar barato demais, o cliente não vai querer fechar com você. E se você cobrar caro demais e não oferecer o mesmo nível que o profissional mais conhecido da sua cidade oferece, não só em produto, mas também quanto acabamento de técnica, você não vai fechar serviço. Então, aos poucos, precifique o seu serviço de acordo com a sua evolução. Viva cada etapa conforme deve ser vivida.
Essa aula foi bem extensa, né? Porque a gente trouxe aqui a prática de fato. Então o ideal é que você assista outras vezes, reassista, para que você consiga aplicar melhor as técnicas estudando bastante. Somente com o que você aprendeu aqui, eu tenho certeza que você vai melhorar muito o atendimento, a construção da sua maquiagem e vai entender melhor como que funciona o dia a dia de um maquiador. Melhorando o seu atendimento, você vai fidelizar os seus clientes com muito mais facilidade. E você não vai precisar se preocupar, porque sua agenda vai ficar sempre cheia e os seus clientes serão consolidados. Todos os dias eu recebo perguntas nas minhas redes sociais se eu tenho algum curso, algum treinamento, né, de maquiagem profissional. Eu decidi criar um treinamento completo, um curso completo de maquiagem profissional, um curso de formação de profissionais, onde eu juntei toda a minha carga didática e todo esse tempo que eu passei no mercado em um curso apenas. Ele é um curso 100% completo, com tudo que um maquiador precisa para encarar o mercado e ter sucesso nele. Mais pra frente eu vou explicar melhor como funciona e como você vai fazer para se tornar um aluno meu. O que eu posso adiantar é que eu só vou poder atender um mínimo de alunos para conseguir dar o suporte e toda a atenção que um maquiador necessita. Porque além de entregar todo o meu conteúdo, eu preciso entregar a minha atenção para conseguir entender melhor o mercado e se tornarem maquiadores de sucesso. Eu quero muito saber o que vocês acharam para entender se eu estou alcançando as expectativas de vocês. É muito importante para mim. No próximo episódio que eu vou liberar na sexta-feira, eu vou tirar dúvidas, as maiores dúvidas que os alunos e as pessoas que me acompanham têm em relação ao mercado e em como se tornar um maquiador de valor, respeitado e reconhecido na área. Carol, como perder a insegurança e conseguir iniciar e se consolidar no mercado? Quando eu digo isso uma gama de produtos para pele seca, uma gama de produtos para pele oleosa, uma gama de produtos para pele mista. Gente, não tem condições. E eu acredito que o diferencial do meu conteúdo, que faz as pessoas até ficarem chocadas com as informações que eu passo, vem da didática, vem do estudo. Dá pra começar tendo pouco dinheiro, Carol, pouco capital assim pra investir? Dá, porque eu não tinha dinheiro nenhum. Como vocês sabem, eu trabalho com a internet há muitos anos, passei muito tempo trabalhando no Instagram e logo assim que eu entrei pro TikTok, a minha conta cresceu com muita facilidade, muito rápido. Hoje eu tenho mais de 1 milhão de seguidores lá e sou verificada também na plataforma. Nada paga o conhecimento que é transmitido, nada paga o conhecimento. Eu vou ficando por aqui, te vejo sem falta no terceiro episódio da Semana do Maquiador de Valor. Até lá! Decidi largar tudo para viver só da maquiagem, viver do meu sonho. Eu trabalhava numa empresa multinacional, né? Eu tinha um cargo de responsabilidade, mas resolvi fazer aquilo que meu coração sempre quis, que era maquiar. Em 2019 eu fiz uma VIP Class com a Carol e foi incrível. Ela abriu assim completamente o meu horizonte, que sim, eu poderia viver daquilo que eu gostava, que eu não precisava trabalhar de carteira assinada, que eu não precisava cumprir as regras da sociedade para poder ser realizada, porque a realização não vem só do dinheiro, né? Eu comecei a mudar a minha postura profissional. Ela sempre falava, quem quer ser lembrado tem que se mostrar. Então eu comecei a fazer stories, comecei a gravar, cheia de vergonha até hoje, mas já fiz que não tem. Eu fiz a VIP Class em 2019, decidi e entendi que eu não sabia nada, na verdade, embora eu já tivesse formada há 6 anos. Então a Carol, no final do ano de 2019, postou que ia fazer um novo curso que tinha um cronograma completamente diferente dos outros, que foi o Método 10. E vim pro Coquetel e resolvi fazer porque eu realmente vi um diferencial no curso e foi realmente um divisor de águas na minha carreira. Eu tinha muitas dificuldades em relação à colorimetria, porque na verdade esses cursos que formam a gente, né, não desvalorizando, mas não vai muito a fundo nessas coisas, então isso faz toda a diferença para maquiagem. Hoje eu sei disso, né, graças a Carol. A gente consegue identificar um subtom, que era algo que era de muita dificuldade, não só o tom, mas principalmente o subtom de pele das pessoas. E eu aprendi a amar, simplesmente a amar maquiar a pele preta, que hoje é a minha maior paixão e vou voltar para fazer especialização com ela com toda certeza. Eu entendi que ser maquiadora não era uma vergonha, pelo contrário, é uma arte. E isso mudou a minha forma de agir como pessoa.
A gente passa a ser psicólogo dos nossos clientes, a gente faz todo um acompanhamento. Não é só a gente chegar ali e pincelar, né, algo no rosto da pessoa. A gente entender o que o cliente quer. Acho que isso é o mais importante, é chegar e conversar com a minha cliente, saber o que ela quer de verdade, o que ela espera de mim, como me comportar durante um atendimento, seja de noiva, independente de qual seja o atendimento, né? E saber o que a gente tem que falar, como a gente tem que falar, e lembrar sempre que quem está sentada na minha cadeira é uma cliente minha e que ela está contratando o meu serviço e eu preciso entregar sempre o meu melhor. Eu acho que eu suguei muito isso da Carol, entender qual é a necessidade da minha cliente para poder eu entregar o meu melhor. E eu costumo dizer que eu entrego o meu melhor para minha cliente, fazendo com que ela tenha o melhor dela. Uma das aulas que a gente teve, eu peguei uma modelo com os olhos verdes. E Carol falou: Andressa, eu quero um olho roxo. Pausa dramática. Morri. Porque Carol queria que eu tacasse cor. Ela voltava: Andressa, o que tá acontecendo aí, minha filha? Tá faltando cor nesse olho. Cadê? Taca roxo, taca roxo. E eu com medo da garota ficar com o olho igual hematoma. E fui tacando roxo. Ela: isso não tá bom. É assim que ela fala: não tá bom, faz mais. Bota mais aqui no cantinho, que volta aqui, tá um pouquinho de sombra aqui, só mais um pouquinho. E eu acho que era isso que fazia toda a diferença, né? Porque é por causa desse bota mais um pouquinho aqui, bota mais um pouquinho ali, que saía a maquiagem perfeita, né? A Carol tem essa cara de boazinha assim, mas ela é super exigente, entendeu? Pegava muito na minha orelha, porque Andressa, bota mais sombra, tem que ter mais cor, vamos melhorar essa transição. No final eu vi que aquilo ali fazia toda a diferença, que realmente eu tinha que colocar mais cor, porque senão quando a cliente se olhasse, a modelo se olhasse, e quando a gente fosse fotografar, porque, né, a gente tem que aprender a fotografar também, não ia aparecer nada. E realmente aquilo fazia toda a diferença no resultado final do nosso trabalho. Aí ela vinha, fazia todo aquele elogio, entendeu? Porque ela é maravilhosa e ela enaltecia a gente quando a gente realmente entregava um bom trabalho. Maquiar sempre foi meu sonho. Eu sempre fui perua, né? As pessoas falavam que eu era perua quando eu era criança. Porque eu sempre gostei, sempre andei com a minha maletinha pra baixo, pra cima. E eu acho que hoje, quando eu tô trabalhando, quando eu tô maquiando, eu sou eu. Eu acho que isso é a forma mais bonita de conseguir expressar o que eu sou quando eu tô maquiando. Eu sou eu, simplesmente eu. Sou completamente apaixonada pela arte de maquiar. Sou completamente realizada com aquilo que eu faço. Me sinto, sim, uma profissional de sucesso. Tenho absolutamente muito a crescer, a evoluir. Mas tenho certeza que estou no caminho certo, embora às vezes seja difícil, porque a sociedade sempre julga a gente. Ah, ela é maquiadora, né? Mas é a minha profissão. Eu vivo única e exclusivamente disso hoje e tenho muito orgulho de falar isso para as pessoas.